Gente, continuando o nosso estudo dos fios, vamos passar para os fios inabsorvíveis, começando pelos fios de origem orgânica, os fios com materiais naturais. Os fios de origem orgânica inabsorvíveis são basicamente três os mais usados, que são a seda, o algodão e o linho. Todos são fios multifilamentares e como um fio multifilamentar de origem orgânica, ele tem bastante tendência a colonização bacteriana e também tem uma reação muito grande tecidual. Como vantagem, a gente pode citar a facilidade de manuseio e a segurança dos nós que esse fio dá. Esse fio, quando você dá poucos nós, e ele se mantém, ele não perde muito essa força têncil. Tem o que a gente chama de efeito memória pequeno. Vamos aí só aproveitar para sedimentar isso. O que é o efeito memória quando se fala de fios? Efeito memória é a tendência de um fio a retornar à sua posição original. Os fios monofilamentares tendem a ter um pouco mais de efeito memória que os multifilamentares. Os fios inabsorvíveis orgânicos, vocês vão ver muito eles sendo utilizados para reparos, às vezes uma sutura em mucosa, principalmente mucosa oral, uma coisa que você pode utilizar. Usa-se muito os fios, principalmente o Sutupac, para ligaduras de vasos durante o procedimento cirúrgico, no tempo cirúrgico hemostasia. Beleza? Então esses são os nossos fios absorvíveis, inabsorvíveis de origem orgânica. Vamos passar para os fios inabsorvíveis de origem sintética, que eu quero que nessa parte vocês lembrem de dois, que são o mononylon e o polipropileno. Por que eu falo mononylon? Porque o fio de nylon, ele tem a formação mono ou multifilamentar. O multifilamentar não é um fio tão utilizado. O fio mais utilizado é o mononylon. São os fios, dentre os que eu citei para vocês nessa aula, com a menor reação orgânica. São os fios que são mais inertes. Ou seja, eu posso utilizar esse fio num tecido profundo sem problema. O mononylon ele pode ser usado para fios de tecido subcutâneo, usa-se muito em cirurgia plástica. O prolene é muito utilizado para suturas vasculares, porque o prolene ele ainda ganha do nylon nesse quesito de reação orgânica. Ele é o fio com menos reação orgânica, mas ele é um fio que tem mais efeito memória. Então vocês vão ver, normalmente quando se utiliza prolene, a gente dá muitos nós. O nylon normalmente 3 a 4 nós, que também tem um efeito memória grande. A grande desvantagem deles, além do efeito memória, é eles serem um pouco rígidos. Então, se você dá esse ponto e deixa o coto muito largo, ele pode causar uma irritação mecânica mesmo no tecido. Passando para os fios metálicos. Quando eu falo de fio metálico, como eu já falei para vocês lá em cima, a gente fala de aço, fio Aciflex. O fio de aço é um fio amplamente utilizado em osteossínteses. Vocês veem aqui no exemplo uma radiografia de tórax no paciente que foi submetido a uma esternotomia, abertura do externo. Ele teve a sua parede torácica fechada com fios de aço. Isso é normal de utilizar em cirurgias cardíacas, quando você tem que fazer uma esternotomia por trauma, qualquer que seja o tipo. E aqui a gente tem uma osteossíntese de mandíbula. Osteossíntese, uma sutura do osso, um fechamento do osso. Aqui você tem uma secção transversal na mandíbula e foi refixada utilizando fios de aço. Nesse ponto, se vocês prestarem atenção, vocês podem ver como o fio de aço é preso. Você não dá nós, você tem um alicate que você gira até você chegar na tensão que você quer. E esse é um grande problema do fio de aço. É o incômodo que esse fio pode gerar nas partes moles e ele também tem uma tendência a quebrar se você apertar muito. Então você tem que usar o fio de aço com bastante cuidado, apesar de ser um fio que tem uma força têncil excelente.